E a Juliana começou falando do Dia Estadual da Confraternização Espírita, que é resultado, né, de uma lei estadual desde 1980, que é 3 de agosto. E muitas pessoas, não só com relação ao Dia Estadual da Confraternização Espírita, mas de outras comemorações, Dia de Pai, Dia das Mães, Natal, Dia da Avó, dia, né? Hoje tem dia quase para todo mundo. Perguntaram ao Divaldo, por que essa necessidade? A mãe não devia ser todo dia? Nós deveríamos nos confraternizar todos os dias, porque somos irmãos? Não deveríamos lembrar dos pais todos os dias, Jesus todo dia, etc, etc? E o Divaldo respondeu a seguinte coisa, que a Joana de Ângeles informou a ele, que quando nós não evoluirmos espiritualmente, esses dias são necessários para lembrarmos de obrigações que seriam diárias. Então tem gente que nunca lembra da mãe, lembra do avô, lembra do pai, lembra de Jesus, mas nesse dia lembra. Então ainda são etapas necessárias devido ao nossa não evolução espiritual. E enquanto não tivermos a grandeza espiritual, essas datas são necessárias para lembrar aqueles que andam distraídos, para lembrar aqueles que o acaso protege porque estão distraídos, que estão desligados, enfim, por qualquer razão, nesse dia se lembram, até pelo processo de mídia, de etc, etc, que não vale ao caso a gente relembrar aqui, né? E então é um dia significativo para nós. Abriu um espaço para o movimento espírita. Por várias vezes a federação promoveu palestras na própria Assembleia, né? Nós tivemos o Raul, nós tivemos o ex-presidente da FEB, Tomasotti, a doutora Irlande e outros tantos, Alberto Almeida, que vieram ocupar o espaço da Assembleia para falar de doutrina espírita. Então são espaços importantes. E a gente também acha que é fundamental, no momento que nós vivemos, nós refletirmos o nosso papel como espíritas e como brasileiros nesse momento de conflito generalizado. Ontem a gente conversando, nós falávamos, se nós formos analisar, praticamente nós estamos diante de um conflito mundial, uma terceira guerra disfarçada, uma terceira guerra fragmentada. E a gente analisa o conceito, né? A situação em Gaza, a situação na Líbia, a situação no Iraque, a situação na Ucrânia, a situação no Afeganistão, a situação na África, onde, por interesses, né, tribais, a informação não chega, esse surto, né, de ebola que está aí, por questões muito mais culturais. Então, essas coisas todas, elas não devem, né, poder até podem, porque, como diz Paulo, tudo nos é lícito, mas pouca coisa nos convém. Elas não devem ser simplesmente uma notícia. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos entender, ou buscar entender, qual é a parte nossa nesse processo, para que haja efetivamente uma modificação, para que os interesses imediatos não se sobreponham aos interesses maiores da criação, da divindade, do Pai. E nós, espíritas brasileiros, nós temos um papel diferenciado. Será que é por acaso? Será que foi por uma dessas questões que não dá para explicar que o espiritismo que seja no Brasil e é esquecido no seu país de origem? Lá ele é mais uma filosofia, lá ele é mais um ramo da ciência, perdendo o seu aspecto evangélico de modificação da criatura. Será que é por acaso que o velho mundo se contorce aí, numa crise econômica sem precedentes, no envelhecimento de uma população, porque erroneamente interferindo no processo divino, vai criar, né, um controle de natalidade que hoje é um continente velho que precisa importar mão de obra, e nós com a pujança da juventude aqui. Então essas reflexões, elas vão além da questão religiosa, de fé para a mente, mas no entendimento do planejamento divino para o planeta chamado Terra.
nessa nossa conversa de hoje. Eu vou ficar do lado de cá, porque eu não atrapalho ninguém. Então vamos lá, Odinho. Vamos começar perguntando assim, quando a gente fala de missão, o que a gente entende? Quando a gente fala de missão? Alguém? Apaga aí, tá bom? Não deixa isso decolar aí, não. Eu sou professora, tá, gente? O que a gente pensa quando fala de missão? Quem vocês acham que tinha missão? Dá um exemplo de missionário. Vamos lá, gente. Hein? Kardec, ó. Olha lá, o Rebeca já falou, Kardec. Esse é o supra-sumo, ele é o top dos tops, tá? Mas vamos lá. Alguém mais próximo da gente, assim, que não precisa ser Kardec, Gandhi. Seu Jerônimo, olha aí, ó. Opa, mas só o pessoal daqui que fala, o lado de cá não fala? Irmã Sheila, olha aí, ó. Vamos lá. Vocês acham? Fala, quem é? Hein? Chico Xavier, ela falou lá, muito bem. E vocês acham que nós temos? Então vamos pegar, eu gosto muito de trabalhar o conceito. Aí então vamos lá, Tina, agora sim. O que é que a gente tem que entender por missão? Então o dicionário vai dizer que missão é uma função, quer dizer, uma atividade, alguma coisa que você tem de compromisso ou poder que se confere a alguém para fazer algo. Poder. Aí a gente pensa em seu Jerônimo, Chico Xavier, Gandhi, Allan Kardec, e etc. Né? Porque está muito vinculado a isso. A coisa é grandiosa, porque nós temos também uma visão errada do que seja poder. A gente que acha que ser poder é ser grandioso, é ter possibilidade de muitas coisas. Mas o poder é toda a possibilidade que nós temos de fazer alguma coisa. Então não é algo. Todos esses que foram citados aqui foram missionários, tiveram missão. Mas é também encargo, dever, compromisso, obrigação. Aí já chega pra gente. Todos nós temos encargos, todos nós temos compromissos e todos nós temos deveres. Eu não vou falar, mas peço para vocês pegarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma página de Lázaro chamada O Dever. E ele vai dizer, só vou falar uma frase, uma página belíssima, toda de Lázaro do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo para mim a mais bonita é a lei de amor dele, que é fantástica. Mas ele diz que o dever é o mais alto laurel da razão. Essa é a definição que Lázaro dá sobre o dever. Então, a gente olhando assim de repente, nós não nos encaixamos, não. Isso aí é para quem tem algo muito grande para fazer. É uma Mahatma Gandhi, é uma Sheila, é o seu Jerônimo, é um Allan Kardec, é uma irmã Dulce, é um Chico Xavier. Mas será que nós, no nosso dia a dia, na nossa atividade, na nossa caminhada, no nosso processo reencarnatório, não temos encargos, não temos obrigações, não temos deveres? E aí a gente vai ver o que os espíritos nos dizem. Porque nós estamos numa casa espírita, então o nosso chão de fábrica é doutrina espírita. Então o que os espíritos dizem para a gente sobre os nossos encargos, os nossos deveres? Kardec, nas questões 559 e 584 do item A, vai anotar o que os espíritos passam para ele. Todos temos deveres a cumprir. Portanto, pequena, mais ou menos média, todos temos missões, encargos, deveres, compromissos. Eles estão dizendo todos. No tempo que a gente estudava, né, Aparecida, né, Gracinha, os professores aí, gramática na escola, a gente sabe que todo é um advérbio. Não vou falar também o que é advérbio, aí também é demais, né, gente? Mas é um advérbio, né, Sandra? E tem um sentido, né? Então todos, quer dizer, não escapa ninguém. Todos têm deveres a cumprir. De que forma? Aí os espíritos, como são gentis e bondosos, vão dizer, como encarnados, nós temos ocupações inerentes próprias, né, adequadas às suas existências corpóreas. Então nós temos vários deveres
E a gente não precisa detalhar, porque conscientemente todos nós sabemos quais são, apesar de cumpri-los muito pouco, mas nós sabemos quais são. E no estado de erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, porque tem muita gente que fica naquele equívoco, já quando eu desencarnar, vou me livrar desse monte de compromissos, dessas obrigações. Não vão nessa conversa, não. Isso é a história da carochinha. Não vale. Na erraticidade, quer dizer, no mundo espiritual, essas ocupações são adequadas ao grau de adiantamento nosso, do espírito. Então, aqueles que não evoluíram, que não aproveitaram a existência corpórea para avançar, vão ter ocupação no mundo espiritual. Vão ser obsessores, vão ser influenciadores, vão ser aqueles que ficam lá, como diz a música do Chico à toa na vida, na primeira brecha, vê a banda passar e segue. É ocupação. O processo obsessivo é uma ocupação. De acordo com o quê? Com o adiantamento moral deles. Então, em qualquer estágio que estejamos, e eu acho que essa é uma reflexão importante, porque muitas vezes eu vou falar, que eu ouvi isso há algum tempo atrás, fazendo um atendimento fraterno, de uma criança que falou: estou doida para desencarnar, que eu vou me livrar desse monte de abacaxi que é a minha vida. Eu falei: o abacaxi vai continuar do lado de lá, vai. Não descascou aqui? Vai ter que descascar do lado de lá. Não é verdade, Aparecida? Não é? Pois é. Então, nós não fugimos dessa determinação divina de termos deveres. E o nosso principal dever é o de buscarmos a perfeição. Todos nós fomos criados por Deus para atingir esse fim, para atingir esse objetivo. Esse é o principal objetivo. Então, não importa se encarnados ou desencarnados, nós, como espíritos, como individualidade ou personalidade, nós temos encargos, nós temos deveres. E a gente fica, se enganando. Muito bem, se como espíritos, ou como seres encarnados, nós temos deveres, como é que nós podemos entender, a missão, quer dizer, o dever, o encargo nosso, como espíritas? Como espíritas, nós temos o dever de ir e falar, pregar, no sentido de divulgar a palavra divina. Por quê? Fomos escolhidos por Deus. Os verdadeiros adeptos do espiritismo, olha a responsabilidade. Sois os escolhidos de Deus. Será que isso é privilégio? Será que isso é algo que foi feito de forma aleatória? Nós não vamos fazer um relato histórico da evolução do conhecimento ou do entendimento de Deus, Moisés, Jesus e o Consolador. Eu acho que isso aí todos nós já sabemos, seria a gente chover no molhado, Mas o que nós entendemos é que, no momento aprazado, vamos só fazer um ponto que eu acho que é importantíssimo nós refletirmos. Por que o Espiritismo só vai surgir no século XIX? Há uma razão. E aí nós temos que voltar lá no Livro dos Espíritos. É o nosso chão de fábrica, é o Livro dos Espíritos. Lei de progresso. É necessário, primeiro, que a gente evolua intelectualmente. O progresso intelectual ipsilíteris da questão. Estou repetindo como está. O progresso intelectual precede, vem na frente, o progresso moral e espiritual. Então, nós fomos sendo alimentados com a visão de Deus, com a compreensão de Deus e suas leis, na razão direta, na medida da nossa possibilidade intelectual. Então foi preciso que lá na França, lá na Europa, no núcleo, principalmente a França, que foi o CERN, fosse criado um movimento, ou surgisse um movimento, que foi intitulado de movimento iluminista. Não vou entrar nisso, porque seria quase uma palestra. Mas é esse movimento que vai trazer a libertação, a soltura
diz de pensar, e que surgem os grandes iluministas, Montesquieu, Diderot, Rousseau, e por aí vai. E muito interessante como a espiritualidade, Paris, França, foi o sério, mas Rousseau, por exemplo, não era francês, mas fez todo o seu desenvolvimento intelectual e todo o seu trabalho na França. E outros, procurem lá, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire. Esses homens vieram fazer o quê? Implantar uma linha de pensamento que libertava-nos daquela corrente, daquela marra, né, de uma fé dogmática. Se não houvesse esse movimento iluminista, Kardec não teria tido condição de fazer o que ele fez, porque não há caso do planejamento divino. Então, para que a doutrina espírita pudesse surgir, trazendo essa liberdade de entendimento, de consciência, de conhecimento, fazendo com que nós entendamos Deus, não tememos Deus, fazendo com que a gente entenda a lei de Deus, não a cumpra por favor ou coação, foi preciso que esses iluministas viessem abrir o pensamento, viessem abrir o campo da ciência, viessem, enfim, trazer toda uma base intelectual para que o progresso intelectual precedendo, ouvindo antes do moral, desse condição para o conhecimento espírita surgir. Isso é fundamental nós entendermos. Mas, se nós temos, tá, como espíritas, esse papel, essa missão de ir e colocar a palavra divina sob a lógica da razão, sob o entendimento, sem esses dogmas, sem esses preconceitos, qual seria a missão nossa como espíritas? Porque ele está falando aí como espíritas brasileiros, ele está falando dos espíritas em geral. Nós, todo espírito, tem esse compromisso de divulgar a doutrina espírita. Lembrando uma fala de Kardec: não fazer proselitismo. Fazer proselitismo é uma coisa, mas nas conversas, nos encontros, né, nos grupos, colocarmos o nosso entendimento de Deus é fundamental, porque a doutrina não sai. O proselitismo é outra coisa. Só no dicionário tem o conceito de proselitismo, tá, gente? Mas aí eu não vou falar, não. Vamos em frente, gente. Então, qual é o nosso papel como espíritas brasileiros? Vamos pegar o querido Emmanuel, que é uma fonte inesgotável. Esse é um livro pouco conhecido dele. Chama-se Dissertações Mediúnicas. São vários temas. Então, Emmanuel vai começar dizendo para a gente que nós não podemos negar a importância da tarefa dos europeus impulsionando o progresso dos outros continentes. Porque a África praticamente vai ser colonizada pelos europeus, a América do Sul vai ser colonizada. Então, nós não podemos negar a importância deles nessa propulsão de progresso dos outros continentes. Se eles não se aventurassem, né, nós não estaríamos aqui hoje. Foram eles, né, foram os europeus, que instituíram com a sua imaginação criadora um surto novo de progresso para as fontes da cultura humana. O iluminismo, o renascentismo e todos os outros movimentos que libertaram a capacidade do homem, né, a possibilidade do homem criar e evoluir e pensar. Então, nós não podemos negar a importância da Europa nesse contexto. Mas, vamos em frente, eu não sei o tempo que eu tenho, tá? Todavia, nos diz Emmanuel, houve uma grande questão nessa atitude, nessa atividade europeia. Eles cometeram o terrível erro de perturbar a evolução do cristianismo. Esse é o ponto que marca todo o outro projeto que precisou ser desenvolvido por Deus, pela espiritualidade, Jesus e os seus, né, colaboradores, aqueles que estavam junto a ele, para poder modificar. Quando o Império Romano, e aí eu tenho um amigo, eu vou colocar uma reflexão aqui, vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Eu tenho um amigo que disse uma vez comigo para mim assim: Jacira, o Império Romano sempre teve, no contato com seus conquistados,
uma relação em que ele procurava manter minimamente a autonomia dos seus conquistados. Vamos ver os próprios judeus hebreus, antes de Jesus, né? Eles mantinham o sinédrio, ou não? Estou falando bobagem? Eles mantinham o sinédrio, não mantinham? Mantinham o rei hebreu lá. Herodes era o rei hebreu, estava lá. Ainda que a Judéia fosse possessão romana, aparentemente isso era característica da conquista romana. Vamos olhar toda a história e vamos ver. Eles chegavam, se acomodavam, dominavam, mas mantinham determinados aspectos da população, do povo, para que não houvesse rebeliões, para que não houvesse conflitos. Tanto que eles mantiveram o sinédrio, eles mantiveram Herodes, mantiveram a corte de Herodes. Já era possessão romana. Eles faziam isso por uma questão de inteligência, para que não houvesse conflito. Eles nunca tolhiam a liberdade religiosa. Os judeus estavam indo à sinagoga sob a dominação romana. Por que eles começaram a perseguir o cristianismo? Foi a pergunta que a pessoa me fez. Se eles não perseguiram, tanto que nós sabemos, historicamente, que o processo de condenação de Jesus foi feito pelos judeus. Jesus foi preso pelo sinédrio. Cabia, historicamente, a Roma somente intervir se o condenado fosse levado à pena capital, que era a morte, pela crucificação. Então a palavra final era dele. Tanto que Pilatos só aparece no final. Isso é história. Isso é história. E ele perguntou por que eles pressionaram, por que eles implicaram com o cristianismo. Alguém tem alguma ideia? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Outros povos lá. Então por quê? Porque Jesus vem falar algo que é dramático, catastrófico, para todo o poder que se assenta na dominação. Todos são iguais. Não há diferença. E trata todos iguais. Ele vem falar da paternidade divina, nos colocando todos em pé de igualdade. E aí isso a Roma não poderia aceitar. Nem os próprios rabinos do sinédrio. Ele é exatamente condenado por isso. Porque ele vem colocar coisas contrárias à lei antiga. Então, todo e qualquer privilégio, quando ele diz que você tem que amar o seu próximo como a si mesmo, ele acaba com essa hierarquia. Não faz ao seu próximo o que você não quer que seja feito. Quando ele vem questionar algumas coisas que eram simplesmente temporais, ele começa a criar um burburinho, ele começa a criar uma ebulição na base do pensamento, tanto romano, que era hierarquizado, como o do judeu, que era hierarquizado, compostos. Então, por que o europeu cometeu o erro de perturbar a evolução? Porque o cristianismo vinha nos colocar como iguais. Então, todas as doutrinas existentes, havia essas diferenciações de classe, de nobreza, etc. Roma não aceitando, né? E também influenciada pelos religiosos judeus, estamos falando da Judéia, que é o nosso caso, começa a perturbar. E isso vai dizer o que, Emmanuel, pra gente? Que em função disso, não existe na Europa a unidade espiritual necessária para a consecução do grandioso projeto da implantação do cristianismo na Terra. Isso Emmanuel coloca pra gente. Não havia. Primeiro que havia divisões. Segundo que todo o processo de dominação era pela força, pela violência, né? E terceiro, havia uma conjunção de interesses para se acomodar às situações de forma que todos saíssem bem. Então vamos em frente. Bom, se não havia na Europa, o que nós vamos dizer? O que Emmanuel vai dizer para nós nessa obra fantástica, Caminho da Luz, leitura obrigatória para qualquer espírito? O Cristo, então, vai localizar suas fecundas. Vamos pegar no dicionário o que é fecundas. Posso falar não, né, Patrícia?
Quem é professor não fala não, né? Ok, então Patrícia mandou, eu não vou falar o que é fecunda. Adicionário, né? Fecundas esperanças. E não foi uma esperançazinha, não. Fecundas. Olha como emana o adjetivo. Não foi alguma coisa que ele achou, não. O texto é claro. Ele vai colocar na América suas fecundas esperanças. E aí, no século XVI, 1501, a partir de 1500, né? E alvorece com a descoberta do novo continente. E os operários de Jesus cumprem os seus grandes deveres. Então, de cara, refletindo sobre essa afirmativa de Emmanuel, nós vamos ver que a descoberta do continente americano foi algo que estava no planejamento divino. Para quê? Para que, fugindo das viciações da Europa, do velho mundo, que havia se contaminado com essas questões de poder, de dominação e etc., pudesse aqui serem vicejassem as esperanças do Cristo com relação ao cristianismo. E diante disso, nós vamos ver que definiram Ismael, Eliú à frente, que depois o Eliú reencarna como o infante de Sagres. Eliú foi o grande assessor de Jesus para essa definição, juntamente com a Play, mas Eliú era o responsável, ele vai reencarnar como infante de Sagres, que nós sabemos o papel importante, Henrique de Sagres. Eles vão definir o papel de cada região desse novo continente aqui. Então, as coisas que nós estamos vendo, as predominâncias, né, as possibilidades e potencialidades, não são aleatórias. O que é que eles definiram? O cérebro dos Estados Unidos. Não seremos jamais é forte, mas nosso objetivo, o objetivo do Brasil não é de ser um grande celeiro de cérebros, porque às vezes a gente escuta aí nos noticiários, principalmente na época do Prêmio Nobel, não tem uma universidade brasileira que tem um Nobel, que tenha isso, que tenha aquilo. A universidade de tal dos Estados Unidos tem 3 Nobel, a outra tem não sei o que lá. Por quê? Olha lá. Definiram nos Estados Unidos da América do Norte o cérebro. Será sempre, esse é o papel ao qual ele está destinado, se fizerem bom uso, mas isso aí já é outra questão para nós. E o seu coração, das extensões farta e acolhedora, onde floresce o Brasil na América do Sul. Esse livro é bem antes de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a gente passa batido nisso aí. Mas já está lá, 1938, se a minha cabeça não está falhando, por aí. Este texto é de 1938. Diante, ele foi publicado em 38, certamente a psicografia veio muito antes. Então, Emmanuel já diz que houve uma definição de papéis: Brasil e Estados Unidos. Ele vai ser o celeiro do pensamento, do avanço, das pesquisas, etc. E nós seremos esse coração nas extensões da terra farta e acolhedora. Ele não coloca só farta, acolhedora. A gente não precisa nem comentar que, apesar da tristeza do 7-1, mas o que se destacou aí na Copa do Mundo foi a forma acolhedora como os turistas foram recebidos, os nossos visitantes. Alguns excessos, sim, mas de um modo geral a impressão é de que todos foram carregados no colo. Porque lá, nós temos que acolher, gente, vem de colo. Vocês sabiam disso? Acolher é dar colo. Esse é o sentido da palavra. Aí eu sou da época que a gente dava latim na escola. Então a gente estudava um pouco esses radicais aí latinos. Vamos em frente. Os primeiros dos Estados Unidos vão guardar sempre, pela emissão, pela incumbência, os poderes materiais. É papel deles ser a grande locomotiva intelectual, econômica. Isso é tão real, gente, que quando houve, né, aquele abalo no sistema financeiro dos Estados Unidos, nós vamos entrar em detalhe,
sobrou para todo mundo. Né? Quando houve aquela questão dos bancos estar financiando casa, o sistema habitacional deles, e eles estão se recuperando. Mas a Europa, nós todos sentimos esse reflexo. Mas o negócio não é lá. Por que veio até aqui? Porque eles guardam os poderes materiais. É o papel deles desenvolver materialmente, tal, pesquisas, evolução e etc. E o Brasil, o segundo, detém as primícias dos poderes espirituais. Mas só para ter as primícias, com que objetivo? Com que missão? Destinada à civilização planetária do futuro. E é aí que a gente começa a sentir o peso. Nós não temos compromisso aqui e agora só. Nós temos o compromisso de preparar a geração do futuro. A geração do chamado terceiro milênio. A geração cuja base será a fraternidade. Olha o que Emmanuel diz para a gente. Eu não entrei nem Brasil, coração do mundo ainda. Eu só estou aqui a caminho da luz. Para a gente ver que informação nós temos. Mas a gente precisa refletir. Ficamos nos comparando. Ficam doidos. Eu quero ir para os Estados Unidos porque eu quero muito dinheiro, que não sei o que lá. Depois vivem tocado lá, porque o ilegal lá não é como aqui. Legal e ilegal ele vive. Ele se acomoda. Ele tem condição lá de viver tocado. A maioria. E para ganhar alguma coisa que possa compensar, ele tem que ter 2, 3 empregos. Eu sei porque eu tenho amigos que foram para lá e isso não dá, é irreal. É irreal. E nós temos esse compromisso destinado a preparar a civilização planetária do futuro. E não é um compromisso muito fácil, por quê? Porque, como disse Jesus, nós ainda estamos preocupados com o que haveremos de vestir, com o que haveremos de comer. Então vamos não. Mas essa passagem de Jesus, inclusive, é no final da sua caminhada, é uma das suas últimas falas para os seus discípulos. Nós precisamos refletir. O Pai sabe das vossas necessidades. Então ele vai, não teremos um estado perfeito, nada. Porque o nosso é um processo diferenciado. Nós estamos com o coração na mão. E aí nós vamos ver que, o tempo vai passar, nós, que ali no Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, por favor, Emmanuel, prefácio, coração do mundo, Pátria do Evangelho, é do Emmanuel. Então esse é o texto do prefácio. Não se assustem. Eu falei, quando eu vou colocar Emmanuel, Brasil, coração do mundo, alguém, poxa, não, é o prefácio. Emmanuel é que fez o prefácio, tá? Como fez em nosso lar, ele quase sempre faz o prefácio das obras, por ser o mentor do Chico. Ele vai dizer o seguinte: se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas, progresso material, Europa, América do Norte, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do Espírito. E aí, vocês devem ter visto um vídeo que até quem fala nesse vídeo do YouTube, eu não sou rastro de internet não, a minha relação com a internet é de Vossa Senhoria, não é de você, portanto não tem a menor intimidade. Então eu trato a internet com Vossa Senhoria, né, Aparecida? Você também? Também, né? Assine embaixo. Assine embaixo. Não, mas então a minha relação é Vossa Senhoria, eu não tenho assim aquela identidade. Mas outro dia me mandaram um vídeo do Rossando Klinger, que inclusive estará na jornada, e ele vai falando sobre esse tema rapidamente, é um vídeo de 24 a 5 minutos. Ele vai dizer, ele conta uma história, e eu vou me falar a questão vou repetir isso aqui para a gente entender como é diferente. Nós não temos esse olhar porque nós estamos aqui, mas quem vem de fora tem esse olhar. Lá em Brasília, segundo ele estava em Brasília, foi fazer uma palestra. É fácil, eu vou estar roçando clínica que vocês vão achar esse coisa, eu vou contar rapidamente. Lá em Brasília tem um tal do shopping do Paraguai. Vocês imaginam o que tem lá nesse shopping Paraguai, né? Não precisa nem a gente pensar. Que tem de tudo lá e tem, enfim. E ele estava em Brasília e ele
ele resolveu ir lá. E chegando lá, ele para na loja de um coreano. E aí, ele conversando com o coreano, quanto tempo você está no Brasil e tal, blá. Ele falou, eu estou parecendo, não sei se é 15 ou 20 anos, não me lembro, mas não importa, já estava bastante tempo. Mas talvez saiu da Coreia direto. Ele falou, não, eu passei por outros lugares. Eu estive na Inglaterra, eu estive nos Estados Unidos, eu estive em outro lugar. Ele falou 3 países, o terceiro, vocês me perdoem por 70 anos, tem direito de esquecer, tá? Então, ele falou lá, e mas você pretende voltar? A pergunta do Rossandro é, não. Por quê? Olha, porque é o seguinte, eu saí da Coreia por questões de confronto, porque tem um confronto muito sério ali, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, China, aquilo ali tem. Então, nos Estados Unidos, o confronto foi comigo. Eu cheguei lá, o confronto continuou comigo, porque eu só podia morar no bairro dos coreanos. No outro lugar, idem. O único lugar que eu vim, que eu estou, que o conflito não está comigo é aqui, daqui eu não saio. Porque tem os bairros, foi em Londres, né? Não, porque o Fabiano falava, tinha o bairro dos indianos, o bairro disso, o bairro daquilo. Ele falou, foi em Londres, Estados Unidos, não tem cidade, não lá. Em todos os lugares, o conflito que fez com que ele saísse da Coreia, acompanharam. Só acabou aqui. É lindo o vídeo, a fala do Rossandro é lindo. É intercalado, inclusive, com a fala de uma psicóloga argentina, ou espanhola, não sei. Então, veja bem, nós não vamos ter aquela grandeza de expressão material. A nossa expressão é a vida do Espírito, representando o quê? A fonte de um pensamento novo. Qual é esse pensamento novo? O pensamento fraternal, o pensamento cristão, o pensamento em que, acima dos segmentos religiosos, há uma figura grandiosa que nos une, que é a figura de Jesus. Todos somos cristãos, independente da cor religiosa, independente da opção religiosa, independente da escolha que fazemos em termos de fé. E aí ele vai dizer, olha, nesse pensamento novo, o que vai prevalecer? A ausência de ideologia separativista. Esse é meu Deus, esse é o Deus dela, cada um tem o seu e fica aí nessa luta. A ausência de pensamento separativista, inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz, que é a luz da alegria, do aconchego, da confraternização e da fé. Você tem igrejas, uma quase na frente da outra aqui. Isso é improvável num país da Europa. Isso é improvável em determinadas cidades dos Estados Unidos. Às vezes são vizinhas, de denominações diferentes. Isso é improvável em outro local do mundo. Isso não acontece. Vamos adorar? Estou preocupado? Então, Emmanuel. Aí o Humberto de Campos vai dizer, quando Jesus localiza no Brasil o coração do mundo, aí começa, que eu acho que nós precisamos pensar sobre isso, para não começarmos a meter, como dizia o vovô, os pés pelas mãos. Houve de parte da espiritualidade, até o início do século XXI, vamos botar assim, final do século XX, toda a preparação para fazer com que aqui realmente se constitua o coração do mundo. A primeira preocupação na composição étnica não foi por acaso. Ainda que a escravidão tenha sido uma mancha que não precisaria ser assim, mas esta composição foi para quê? Para a formação coletiva. A nossa etnia. O que o Humberto vai dizer para a gente? Os índios representavam aquilo que Jesus iam dar aquela porção da composição genética, étnica, dos puros e simples de coração. Olha que coisa fantástica. E a gente vê como Cabral é recebido aqui, que em nenhum outro lugar do continente foi. Então, relê um pouco da história. Os portugueses primeiros vieram aqueles deportados, perseguidos pelo regime. Eles eram o quê? Sedentos de justiça. E os negros, escravos, que não precisariam vir como escravos, mas é questão de livre-arbítrio, né? Vieram para nos trazer a expressão dos humildes e aflitos. Então a nossa composição étnica é de simplicidade, justiça, humildade
e estarmos atentos às aflições do outro. Então, isso tudo para fazer a formação coletiva de um povo bem-aventurado com sua mansidão e fraternidade. Isso está no nosso DNA. É assim que dizem? DNA? Está no nosso DNA. Quando houve a junção dessas três raças, porque Portugal, dos povos europeus, eu não posso falar muito, mas o livro está aí, eram os mais simples. E tanto que quando foi feito esse projeto, né, Elio reencarna como Infante de Sagres, que vai lançar os navios portugueses aos mares. Tem que ler, não dá para a gente falar tudo. Então vamos em frente, a gente tem que separar, né? Mas veja. E aí a gente vê fatos históricos que Humberto de Campos vai colocar para a gente, mostrando a presença da espiritualidade, fazendo com que as coisas ocorressem de forma que o Brasil não saísse do trilho dessa missão. A parte da espiritualidade foi feita. Primeiro, a invasão holandesa foi programada. Muita gente fala, mas o Brasil deveria ter ficado sob o domínio holandês Maurício Nassau. Ele veio por um tempo determinado, um tempo previsto, ele foi embora, pela espiritualidade, para implantar o quê? As bases do pensamento democrático, etc. Está lá no livro, eu não vou falar, vocês procurem lá. A presença de religiosos dedicados, que vieram com outro olhar, que vieram efetivamente fazer um trabalho de evangelização, independente das críticas que se fazem. As bandeiras, uma coisa, gente, que chama a atenção no mundo, um país de dimensão continental não ter se dividido. Não ter se dividido. E nós temos uma extensão territorial continental. As bandeiras, inclusive, segundo o relato de Humberto de Campos, só para vocês ficarem sedentos de ler o livro, Fernão Dias, que foi o grande bandeirante, mais famoso, que sacrificou a fortuna da família, a vida atrás das esmeraldas, e o próprio filho, né? Ele, inclusive, se ele, eu não vou falar não, só vou dar dica, realmente conseguisse realizar a missão para a qual estava destinado, ele estaria isento de novas reencarnações. É lindo a descrição do Humberto de Campos sobre o trabalho de Fernão Dias. As bandeiras foram exatamente para manter. E o nosso olhar era tão equivocado, eu estava falando com o Altino é historiador. E a gente sempre comentou sobre esse tratado do Brasil com a Inglaterra. Dom João VI veio para cá, né? A gente sabe disso. Fugir de Napoleão Bonaparte, também é histórico, todo mundo sabe disso. E Dom João aqui, né, antes de vir, Portugal fez esse tratado com a Inglaterra, que tem um nome próprio, mas eu não vou falar, mas todo mundo sabe. Que na ótica dos historiadores, inclusive meu marido, foi o pior negócio que podia ter sido feito. Por quê? Era chamado o Tratado de Panos e Vinhos. Alguém já ouviu falar isso, quem é da escola sabe. Portugal mandava para a Inglaterra todo o vinho que produzia, e a Inglaterra mandava os pedaços de pano para cá. E a Inglaterra pegava o vinho de Portugal e vendia para a Europa a preço altíssimo. Então, os historiadores, isso é um absurdo, isso. Sabem por que Humberto de Campos diz que foi feito esse tratado? Porque a Inglaterra, naquele momento, era a mais poderosa força marítima, a invencível armada inglesa. E como ela tinha interesse, ela não deixou ninguém invadir o Brasil para ele não se fracionar. Porque senão nós teríamos sido invadidos pelos holandeses, pelos franceses e por outros. Então ele diz, esse tratado foi costurado, alinhavado, firmado no mundo espiritual para proteger a integridade territorial do Brasil. E aos olhos nossos, foi um péssimo negócio. Eu, como historiador, falo, não, isso é um absurdo, é uma exploração. A Inglaterra, etc. A própria Inconfidência Mineira, que já começava, são detalhes que a gente não pode dar, mas que é belíssimo, a independência. Que país que se independe com o brado de independência ou morte, com pequenos ou quase nenhum conflito? Nós estamos vendo países da África lutando por sua independência no século XXI. E aqui Dom Pedro tirou a espada, independência ou morte, e tal, acabou, e o segundo reinado, que segundo fala, registro histórico, foi a maior democracia, a maior república da América, foi o segundo reinado.
Porque inclusive Dom Pedro II era um espírito próximo a Elio, chamado, segundo Humberto de Campos, só para eu estou aguçando a curiosidade, hein? É o espírito de Longinos, que foi o lanceiro que espetou Jesus. E Humberto de Campos relata o diálogo dele, né, com Ismael, né, com Elio, e diz: olha, se você cumprir bem a sua missão, você quita. Então, o segundo reinado, primeiro que ele foi longevo, quase 50 anos. 49 anos. Segundo, os próprios presidentes, administradores dos outros países diziam: o segundo império brasileiro é a maior república da América. Gente, quantas vidas, só para a gente voltar na independência, quantas vidas foram ceifadas na guerra dos Estados Unidos lá pela independência, né, aquela briga. Na abolição, quantas vidas, quem viu Lincoln agora, passou aí há pouco tempo, né? A famosa guerra da secessão, norte e sul, nada, foi gradativo. Primeiro ventre livre, depois livre, depois sexagenário. Lembra a história daquele monte de lei, até chegar na Lei Áurea. Não há na história do mundo isso. E depois, sem essas grandes questões, né? De quantos anos foi preciso o século XX para que o negro americano pudesse entrar pela porta da frente de um ônibus, e não um ônibus exclusivo para eles. Quem viu Vidas Cruzadas? É um filme belíssimo que deve ser visto, que é uma pessoa branca do sul dos Estados Unidos, e que ela vai estudar fora, volta para sua cidade, na região do Mississippi, e ela começa a perceber, né, a vida das empregadas, que é exatamente as pessoas que trabalhavam na casa, sempre negros, com as patroas. E ela anda, ela vai começar a... O filme é belíssimo, quem viu sabe do que eu estou falando. Nós não tivemos isso, né? A República e outros fatos que Humberto de Campos vai conduzindo para a gente, mostrando para a gente a presença da espiritualidade, conduzindo para que tudo estivesse de acordo, para que realmente ele seja a pátria do Evangelho. Mas aí vem uma grande interrogação: como que ele vai ser a pátria do Evangelho se nós não agirmos? A espiritualidade fez a parte dela. O país entrou na sua maioridade e agora é conosco. Agora é conosco. Então, nós vamos ver que o Bassanufo, nessa psicografia através da Sueli Caldas Schubert, nos faz uma leva de 2012. Nós não podemos, nós não devemos. Ela não está sugerindo, o Bassanufo não está sugerindo, nós não devem. Olha o dever aí de volta, olha a missão aí de volta, olha o encargo aí de volta, olha a incumbência aí de volta. Engrossar as fileiras do desalento, porque esse é um momento propício para isso. Não tem jeito, muito ruim, é isso, é aquilo, que é isso, que é aquilo que acontece. Temos o dever inadiável de transmitir coragem e despertar a fé no nosso futuro. Gente, toda a parte histórica, geográfica, sociológica, no sentido de arrumação do Estado, a espiritualidade fez. Agora está nas nossas mãos. Agora é conosco. Os espíritos não vão se constituir de babá nossas. Então, a primeira coisa, vamos ter cuidado para não engrossar essa fileira dos alunos. Não tem mais jeito, está perdido. É assim mesmo. Isso aqui eu parei de futebol do carnaval, e que não sei o que lá, e que isso, por aí vai outras coisas menos votadas. Nós temos o dever inadiável, que não dá mais para adiar, de transmitir coragem e despertar a fé no nosso futuro. E vai dizer como que nós devemos fazer isso? Porque nós estamos alicerçados na certeza de que estamos destinados a uma nobre missão do conservo dos povos. Nós temos uma missão. Nós temos uma missão como espíritas. Nós temos uma missão como brasileiros.
nós temos uma missão enquanto encarnados, tá? De levar essa consciência da espiritualidade, essa possibilidade. Então, eu vou dizer, olha, nós temos que ter a certeza que o que vai nos guiar para que a gente mantenha esperança, para que a gente mantenha fé, para que a gente não engrosse a fileira dos desalentados. A certeza de que estamos destinados a uma nova missão do conserto dos povos, mas que a nossa vacilação, a nossa incúria podem retardar. Vai acontecer, com sem a nossa colaboração, vai, mas nós podemos retardar. E se retardarmos, responsabilidade nossa. Nós temos um trabalho a fazer. Ide e pregai. Vamos ver lá em Erasto. E mais, nessa página, que é o capítulo 20 do Evangelho, que é o capítulo mais curto do Evangelho, em que Kardec teve a lucidez de não colocar um comentário dele, são só mensagens do Espírito de Verdade de Erasto. Essa página, Erasto vai dizer: não, ide pregar, não temais as armadilhas de lobos, porque só lobos caem na armadilha de lobos. Ele é claro. Então, está lá a missão dos espíritas. Nós não podemos pegar o texto todo, mas está claro. Ide pregar. E é uma página belíssima. Esse capítulo, que é o mais curto do Evangelho, e que Kardec teve a lucidez, o bom senso, como sempre, de não colocar nada dele para não dizer que era ele. Nós temos ali o roteiro da nossa responsabilidade. Então, o Barçanufo vai dizer: olha, a nossa vacilação, a nossa incúria pode retardar, mas não vai deter. Porque, como diz um pensador americano, vinculado àquele movimento da nova era, ele vai dizer: há um plano geral por trás do universo. Podemos nos alinhar e ajudar-nos na consecução desse plano, ou podemos simplesmente nos calar. Mas o fundo redentor do plano é imbatível. Isso é um pensador que não é espírita. Pertence a esse movimento da famosa nova era, que a Shirley MacLaine, aquele pessoal estava lá. Então, o que o Barçanufo vai dizer? Olha, se for adiante, responsabilidade nossa, tarefa nossa. Se nós retardarmos pela nossa incúria, nossa invigilância, também é responsabilidade nossa. Então temos que estar atentos nisso. E aí, nós vamos, já estou, né? Vamos lembrar essa mensagem do Dr. Bezerra, através da psicografia do Divaldo, que foi publicada no Reformador de maio de 2008. Essa mensagem tem um título significativo: Sem Adiamentos. É o título da mensagem. É só entrar na internet, sem adiamentos, que vocês vão. É linda a mensagem, vale a pena. E Dr. Bezerra, né, através do Divaldo, vai lembrar disso que nós passamos. Sabemos que nós estamos vivendo o momento da grande transição terrestre. Não vamos entrar em tempo e número. O livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, e depois o subsequente Amanhecer da Nova Era, também vai nos dar um mapa aberto dessa situação, vai mostrar. E eu falei um dia com o Altino, a gente conversando, quando houve, né, a renúncia do Papa. Eu tinha acabado de ler o Transição Planetária. E houve a renúncia do Papa, estou fazendo parência aqui, mas como que a espiritualidade age, que é emocionante. Emocionante. O Papa renuncia, a gente sabe por que razões e tal, e a gente tem que, né, aplaudir pela coragem dele, e aí vai ser anunciado o novo Papa e surge aí o Papa argentino Francisco. Quando eles ficam, que nome que ele vai ser? Vai ser João Paulo III, vai ser Bento XVII, ou há várias especulações. De repente surge aquele homem e diz: não, Papa Francisco. Primeiro, não, só Francisco. Foi a fala dele? Na transição. Aí eu falei: Coutinho, não é por acaso essas coisas. Não é acaso. Sabe quem coordena o movimento de transição planetária no Brasil? O grande coordenador, segundo Divaldo, é Allan Kardec. Mas quem está aqui nas minudências, né? Francisco de Assis. Vocês acham? Quebrando todo o processo
3, Francisco. E Francisco de Assis, uma das páginas mais bonitas do livro, é o início, quando Francisco de Assis vai se reunir, o Manuel Filomeno de Miranda está presente. Eu estou botando água na boca de vocês, né? Mas depois vocês compram o livro, tá, gente? É lindo, o livro vale a pena, eu já li umas 4 vezes. Mas ele, para ele chegar naquela assembleia que tem Manuel Filomeno de Miranda e outros daquele naipe, ele tem que se condensar espiriticamente. É preciso que uma equipe faça o trabalho de mediação de médico para que ele possa chegar ali. Tamanha grandeza desse espírito, né? Do grande Francesco, que é a figura notável, importante, inclusive para a história da fé, que vai reviver a fé num momento difícil para a caminhada do cristianismo na Europa. Então, a gente vê que a espiritualidade está trabalhando, está fazendo a parte dela. E nesses momentos da grande transição, nós estamos sendo preparados. Mas, o Dom Bezerra disse, agora é o grande instante da decisão. É aquele momento que eu costumo dizer nos grupos de estudo do qual a gente participa, em que esse é o momento do meu falar ser sim, sim, não, não. Não dá mais para mais ou menos. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de origem maligna. Esse negócio de acomodar, de dar jeitinho, é de origem maligna. Está lá no Evangelho. E depois o Cristo vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. Quem não é por mim, então é o momento da decisão. Para onde que eu estou? Eu sou pelo Cristo ou não sou pelo Cristo? O meu falar é sim ou é não? Eu tenho que definir. Se eu quero realmente fazer essa caminhada, ajudando essa transição, ou eu sou daqueles que estão me omitindo, achando, eu não posso fazer nada, eu sou mais um. Mas lembremos que o coletivo é um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O coletivo é a soma de unidades. É importante que cada um de nós seja uma pessoa que se coloque. Então, o Dr. Bezerra vai dizer, olha, agora é o grande instante da decisão. Se eu não sou pelo Cristo, eu sou contra Ele. Não há mais lugar para titubeiros, para vacilações, para postergarmos a realização do ideal. Não dá mais, nós não temos mais tempo para isso. Em toda parte. Olha o que ele fala, isso toca profundamente a todos nós. Em toda parte, em qualquer lugar que estejamos, Jesus necessita de nós. Aí doutor Bezerra, em toda parte, Jesus necessita de vós, para falar pela vossa boca, para caminhar pelos vossos pés e agir através das vossas mãos. Disputemos a honra de fazer parte de sua tripulação, na condição de humildes colaboradores, que sejamos, porém, fiéis ao comando da sua doce voz. Então esse é o chamamento. Nós, espíritos, com o conhecimento que temos um papel importante para conduzir o Brasil na sua missão espiritual, de coração do mundo. Passe em frente. Então, Jesus precisa de nós. A parte encarnada é nossa. E aí o Massanuco vai dizer que nós não nos esqueçamos, porém, de que se o Brasil é o coração do mundo, porque é a sua formatação, isso está sendo dito, isso foi toda a conjunção da espiritualidade para que ele estivesse formado. Somente será a pátria do Evangelho se este Evangelho estiver sendo sentido e vivido por cada um de nós. Esse é o desafio. Que a gente possa sentir e viver cada dia o Evangelho, para que realmente esta seja a pátria do Evangelho, para que a semente que foi para aqui transportada floresça e dê frutos. E nós, espíritos, mais do que nunca, temos essa obrigação pelo conhecimento que nós temos. Nesse dia estadual da confraternização espírita, mais do que um dia, é uma reflexão. Qual a colaboração que temos dado?
para que efetivamente esta pátria do Evangelho floresça. Como temos que cultivar essa semente. Lembremos do Dr. Bezerra. Jesus necessita de nós, das nossas mãos, dos nossos pés, para fazer este trabalho de levar esta mensagem de luz esclarecedora e que, como diz o poeta Castro Alves, pela psicografia querida do Chico, né? Essa doutrina, Castro Alves não, Casimiro Cunha, desculpa. Casimiro Cunha fala só o primeiro verso que fica o tempo. Como ele diz, o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que ilumina toda a vida e clareia além da morte. Nós temos esse compromisso. Que Jesus nos abençoe.